Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a Rádio Unaerp. Eu sou Larissa Rodrigues e é um prazer ter a sua companhia. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memória da Comunicação, que é ministrado e coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago, na parte técnica Andrei Violante. Todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube Memória da Comunicação na Rádio Unaerp. Hoje realizamos uma entrevista com o contador Demétrio Luiz Pedro Bon. Demétrio tem uma importante trajetória na comunicação, natural de Ribeirão Preto, entrou na PRA7, a 7ª rádio do país e a 2ª do interior, em 1965, como office boy e auxiliar de escritório. Acompanhou toda a mudança da PRA7 para o sistema Clube de Comunicação, onde hoje é o diretor administrativo financeiro. Olá, Demétrio. Oi, boa noite. Obrigado pela participação, por nos acompanhar hoje. Para me acompanhar também nessa entrevista, apresento a vocês minhas parceiras, Isabela Dibe. Boa noite. Maria Júlia Capilé. Boa noite. E Yasmin Prado. Olá, boa noite. Boa noite, Yasmin. E o Gil Santiago, que está nos acompanhando aqui também. Olá, Demétrio. Boa noite. Quanto tempo, gente? Quanto tempo, não é? Mas é um prazer imenso em recebê-lo aqui. É muito importante o registro dessa história, né? O conhecimento que você tem dos rádios, das emissoras de rádio de Ribeirão Preto, começando pela PRA7, não é? Até o Sistema Clube. Então, a gente tem, assim, uma satisfação muito grande em recebê-lo aqui e estamos abertos a compartilhar, não é? Esse conhecimento que você tem com os nossos alunos, com o nosso público, a sociedade em geral. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente, viu, Demétrio? Eu que agradeço, gente. Você sempre muito gentil, sempre colocando aí, esses momentos aí, né, para me relembrar o passado. Hoje mesmo eu fiz o depoimento, vou chamar assim, né, para o pessoal do cinema, né, do Tato, e foi 2 horas e meia de depoimento. Mas foi muito legal, uma história bacana, né, então, o pessoal gostou. Eu sabia que cinema dava muito mais trabalho que televisão, viu, gente? Pessoas lá para fazer uma entrevista. Mas tudo bem. Eu também participei e o Demétrio está nos trazendo uma informação aí de um documentário que está sendo produzido sobre a PRA7, não é? Um documentário muito importante que vai ampliar, né, essa história para o Brasil, internacional, enfim, que está para o mundo, né, Demétrio? É isso aí. Vamos caminhar juntos aí, dando todo o apoio ao Tato e à equipe deles lá, né? Sim. O que for possível da gente fazer, nós vamos disponibilizar. Que bom. Bom, Demétrio, obrigada pela sua participação. Você já falou em outras entrevistas que quando você era criança, sua mãe te levou no prédio no palácio, no auditório da PRA7 para conhecer. Na época, o que mais te fascinou na rádio? Eu não tinha o menor conhecimento do que significava uma emissora de rádio, apenas eu ouvia. Minha mãe sempre ouvia muito rádio, meu pai ouvia muito futebol, e minha mãe ouvia a PRA7 de preferência. Tinha 79, mas eu ouvia de preferência a PRA7. E quando, na inauguração do prédio da PRA7, alguns dias depois, eles convidavam as pessoas e faziam um agendamento por telefone para conhecer o prédio, fazer um tour por dentro do Palácio do Rádio, que assim era chamado. E então eu fui com a minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, e quando lá cheguei, eu fiquei maravilhado com aquilo. A primeira entrada era no multicolorido auditório. Eu nunca tinha visto um neon aceso na minha vida. De repente encontra todas aquelas luzes acesas, aquele espetáculo, né, de auditório, e para mim aquilo me marcou muito. Depois conhecendo, lógico, as demais dependências, os estúdios, né?
E eu fiquei realmente impressionado com aquilo, muito impressionado. Nem dormi a noite que eu tive lá. Tinha 6 anos, mas não tinha menor conhecimento do que era uma rádio. Ver um locutor falando dentro de um estúdio, tinha, sabe, para mim era aquilo maravilhoso, né? E realmente eu fiquei assim, com aquilo na cabeça, mas nunca tinha uma pretensão de trabalhar em rádio naquele momento. Era muito pequeno também na época. Ô Demétrio, mas antes dela se tornar a PE7, tem uma história fascinante aí, né? Com o senhor Losada, né? Com o senhor Bueno. O que você pode dizer para a gente desse período que antecede a PRA7? Né? O Gil, realmente, a história começa em 23 de dezembro de 1924, né? Com o pioneirismo do Bueno. O Bueno, ele era dentista e técnico também, técnico de rádio, vamos chamar assim, né? Era o nome que dava na época. E ele e o seu Jacinto, eles construíram equipamentos praticamente, importavam peças dos Estados Unidos e construíram equipamentos. E desenvolveram uma rádio no interior do Brasil, né? Como dizem, a sétima, pode ter sido a quarta emissora a entrar no ar, pode ter sido, que entrou no ar definitivamente, que tinha muito teste naquela época, muita experiência. Né? E, na verdade, era uma emissora que tinha o viés do seu Bueno, que ele gostava que a rádio fosse de educação, de informação, né? Isso que ele gostava, né? E entretenimento pouco, né? E essa programação durou durante muitos anos, né? Você conhece esse assunto muito mais até do que eu. Mas ela, todo esse tempo, até 1962, quando ela é vendida para a Cruzada Evangélica, ela tinha essa programação eclética, né? De música, esporte e notícia. Era isso daí que era a programação dela. Ô Demétrio, você citou o nome do senhor Jacinto, né? Sim. Nós tivemos esses dias uma entrevista com o Íris e ele me contou que aquele rádio com sintonia fixa foi criado pelo senhor Jacinto. Na verdade, aquele foi um projeto que o Jacinto começou e quem construiu frequência fixa foi a Telespark. Na época, né, o Ticiano, com a Telespark, conseguiu fazer alguns rádios daquele, que só pegava a PRA7 em onda média, e o Jacinto, ele bolou como que teria que ser. E aí, isso foi levado ao pessoal da Telespark e construíram, né, esses rádios de frequência fixa. O que eu me lembro da história foi mais ou menos assim, Gil. Foram acho que 400 rádios na época. Foram lotes de 100 e total foram uns 400 e poucos rádios, que eu me lembro. Não, bacana. Eu fiz esse comentário porque até então a gente não tinha abordado esse detalhe do seu Jacinto, sim. O envolvimento do seu Jacinto com o desenvolvimento desse rádio, né? Sim, sem dúvida. Realmente o Jacinto teve uma importância muito grande nisso, né? Era parceiro do seu Bueno 24 horas, né? E ele era estudioso também, gostava do assunto e ficou muitos anos fazendo esse trabalho. Então, acho que a PR7 deve muito ao Jacinto, que toda a área técnica era conduzida pelo seu Bueno e ele era o construtor, ele que põe a mão na massa para construir transmissora, antena, etc. O Jacinto tinha uma história, né, uma história maravilhosa dentro do rádio. Inclusive, você tem o registro do seu Jacinto aí, né? Temos o registro lá nos livros de registro de empregado, né? Desde o primeiro número 1 da Lousada e Bueno, nós conseguimos guardar esses livros, que quase foram destruídos na época da Cruzada Evangélica, mas conseguimos guardar isso aí com muito carinho, temos até hoje com muito carinho, que serviu para muita gente aposentar, até mais essa ainda. Que bom. Seu Demétrio, agora voltando para... Após você já ter visitado o Palácio da Rádio, como que isso influenciou seu envolvimento nessa área? Na verdade, eu não tinha nenhum conhecimento dessa área. Eu trabalhava com 14 anos no escritório de contabilidade, que era o meu trabalho de meio período, que de manhã eu estudava na escola Senac, ali na Rua Tibiriçá. E quando a minha mãe ouviu no rádio que estavam precisando de um office boy, de um auxiliar de escritório na PRA7, e lá eu fui fazer um teste lá com o Décio José de Carvalho, que era o contador na época, e tinham 27 ou 30 pessoas fazendo esse teste,
e no final ficaram 3, e dos 3 ficou o Demétrio a ser contratado para trabalhar na PA7. E quais foram os momentos históricos mais marcantes que você viveu dentro da rádio? Na verdade, eu passei por diversas etapas na rádio, né? Uma das primeiras foi em 1967, eu fui convidado para ser repórter esportivo. Porque nós tínhamos apenas um repórter esportivo. Quando nós tínhamos rodada dupla, um jogo fora de Ribeirão e um jogo dentro de Ribeirão, logicamente do Botafogo, do Comercial. Então, como não tinha repórter em Ribeirão Preto, eu fazia repórter em Ribeirão Preto, inclusive na época, até me lembro, o próprio Fausto Silva, né, o Gerdi Gomes, lado a lado ali, sentado no campo do Comercial do Botafogo, trabalhando como repórter. Isso foi um momento marcante da minha vida, logicamente. O segundo momento marcante, foram muitos, na verdade, em 60 anos que a minha vida dentro da PA7, do Sistema Clube. Um outro marcante foi quando inauguramos a primeira transmissão de FM, da emissora de FM. Se quiser, eu conto depois um pouquinho da FM. E em 1976, em Mono, inauguramos, que era uma novidade muito grande, só existia FM em São Paulo, né? Algumas, poucas em São Paulo. E, de repente, inauguramos em Ribeirão Preto. Para mim, foi um marco muito grande isso. Outro momento histórico na minha vida, da rádio, foi quando inauguramos o sistema irradiante da onda média lá no sítio Baldário, com transmissor de 10.000 watts. Naquela época, 10.000 watts era muita coisa. A gente ficava olhando para o transmissor assim, sonhando com aquilo. Uma torre nova, foi um momento marcante demais, né? Na minha vida, né? Na minha vida dentro do rádio, né? Isso e outras tantas que ocorreram. Essas são algumas que eu estou me lembrando no momento. E Demétrio, como que era a programação do rádio nessa época? Você pode explicar um pouquinho, dar uns detalhes como é que era? A programação do rádio, quando eu entro na PA7, quando eu começo a trabalhar em 1965, eu tinha 15 anos de idade. A programação, ela era, na época, a proprietária da rádio era a Cruzada Mundial Evangélica. E a Cruzada modificou, a partir de 62, a programação que era feita até então com o formato que o seu Bueno implantava na emissora. Então, por exemplo, basicamente eram programas musicais, tinha programa religioso também, no meio do caminho, e programa noticioso. Os programas musicais eram, de certa forma, cerceados em relação às músicas que eram exibidas. Por exemplo, se fosse uma música que falasse, por exemplo, de sexo, ou falasse de bebida, ou se falasse de alguma coisa ou de uma coisa errada, ela não podia entrar, não podia ser exibida na rádio, né? Por exemplo, publicidade. Não aceitava publicidade de cerveja, por exemplo, na rádio, porque a rádio tinha um viés religioso, protestante. E isso aí, logicamente, que foi uma das derrotas da Cruzada Evangélica dentro da PA7, foi exatamente por isso, né? O cerceamento da programação, o foco da programação em termos de religião, isso tornou ela inviável comercialmente. Mas lembrando, tinha os programas de rádio, eu usava muito telefone, né, na época, né, só de telefone, que, por exemplo, Porto Alegre fazia o programa, né, já tinha outros, Gervásio Matos fazia o programa de manhã, chamava Discorreio, você pedia música através de uma carta. Então, esses programas existiam, sim. Né, o jornalismo, a rotativa sonora continuou, desde o tempo do seu Bueno, continuou a rotativa sonora, o Apito e Bola, programa esportivo, também tinha. Mas sempre ele era meio monitorado pela igreja. Uhum. E Demétrio, você pode citar alguns comunicadores para a gente? Dessa época? Uhum. Bom, dessa época da Cruzada Evangélica, eu falei 2 aqui, o Porto Alegre, o Gervásio Matos, nós tínhamos o José Geraldo Júlio, que era técnico famoso na época, o Padre GG, depois foi radialista há muito tempo, fazia o programa sertanejo, a Rádio Independência. Nós tínhamos também, isso na época da Cruzada eu estou falando, né? Nós tínhamos o João Oliveira Neto, o João Oliveira Genares, que também fazia programa, o J. Palma, o Márcio Moraes, eram os nomes assim que me passam pela cabeça agora, o Evaldo Júnior, a Yoko Zakabe,
que era controladora de publicidade, hoje chamado de OPEC, né? E que mais que tinha na época, mas é mais ou menos por aí, isso que eu estou lembrando agora. Tinha a Celeste Pastore também, na época, Alcides Scorsese, narrador de futebol, tinha ainda Wilson de Freitas, tinha Luiz Aguiar, estava já saindo da TR7 quando eu entrei, peguei pouco tempo trabalhando com ele, indo para São Paulo, fez um sucesso enorme, morreu a semana retrasada. Enfim, são esses que eu me lembro agora. Ô Demétrio, e você conviveu com o seu Bueno, né? Você teve aí uma convivência... Hoje me perguntaram do seu Bueno lá hoje, e eu disse para ela, acho que eu e mais uns pouquíssimos conheceram o seu vivos, né, conheceram o seu Bueno ainda, né, ainda em vida. Só para explicar o porquê que eu tive um contato muito grande com o seu Bueno, mesmo depois da rádio ter sido vendida, mesmo na época da Cruzada Evangélica, é que quando a Cruzada Evangélica compra do seu Bueno, em agosto de 62, eles deixaram o seu Bueno com um cargo figurativo como presidente da BR-7. Só que o presidente não tinha função executiva, função operacional. Quem tinha era o diretor da empresa, né, da Cruzada Evangélica, que era o reverendo Adalto Araújo Dourado. Ele que era o diretor principal, né, o vice-presidente é quem mandava na rádio, era ele, era Adalto Araújo Dourado. Só que, como ela era uma SA, até então, ela só foi modificada para na época de Ciano Mazeto. Como ela era uma SA, era necessário, pela lei das SAs, publicar o balanço contábil anualmente no jornal de grande circulação. E para fazer isso tinha que ter a assinatura do seu Bueno. Então, quem ia buscar a assinatura do seu Bueno? O Demétrio. Pegava a minha bicicleta, Calói Azul, ia lá na rua Henrique Dumont, 1516, não lembro bem o nome, e o seu Bueno me atendia lá, ele era muito gentil, era um paizão, né? E quando eu vi, eu sabia que eu ia perder uma hora e meia ali, perder ou ganhar, né? Que ele começava a conversar e não parava mais. E uma coisa que me espantou, gente, eu só não contei hoje lá no pessoal do cinema lá, que eu vi em cima da mesa dele um livro sobre instruções da aplicação dos transistores. O que é transistor naquela época? Isso não existia. E o Bueno já estudava o transistor. E eu perguntei para ele, seu Bueno, para que serve esse negócio aqui? Ele me respondeu, Pedrinho, estou estudando esse assunto, isso aqui vai substituir a válvula. Porque a válvula é uma coisa muito cara, muito difícil de fazer. Isso aqui eles estão desenvolvendo no Japão, isso vai substituir a válvula. Então, e a conversa era nesse sentido, né? Ele falava das coisas do rádio, né? Ele falava dos estudos que ele fazia, ele continuava estudando sempre sobre rádio. Falava aqui da FM, tá bom, FM, ele falou, nós temos um transmissor de FM lá na rádio, um dia isso vai virar uma emissora. E a conversa é nesse sentido. Eu fui lá pelo menos, Gil, umas 5 ou 6 vezes conversar com o seu Bueno. Precisava de alguma assinatura dele, aí o Demétrio atrás do seu Bueno. Né? Eu acho que pouca gente está viva ainda porque conheceu o Bueno pessoalmente. E eu sou um privilegiado de ter conhecido ele. Que fantástico. Demétrio, você falou do FM, mas a própria Clube já utilizava o transmissor de FM com a reportagem, né? Já sim. É uma outra história também bastante interessante, né? O seu Bueno adquiriu um transmissor de FM, lembrando que não existia emissora de FM. Quando no básico de radiodifusão no Brasil, só existia onda curta, onda tropical e onda média. Não existia FM. Ele comprou um transmissor de FM justamente para fazer reportagem externa. Naquela época, a reportagem externa era feita por telefone. Se existia algum fato assim distante na cidade, você tinha que pedir um telefone emprestado para alguém, ligar na rádio no 2879 ou 13622, eram os telefones, só tinha 2 telefones, depois mais tarde veio o 3456, os telefones que tinha na rádio. Você ligava e passava a reportagem por telefone. O seu Bueno inventou aquele famoso Citroën preto, colocou o transmissor no porta-mala do Citroën e transmitia. Eu cheguei a ver, quando pequeno, o Fuad Cassis fazendo a entrega de uma bicicleta num bar perto da casa da minha mãe, fazendo a entrega ao vivo, através desse transmissor e através do Citroën. Então ele jogava o sinal sem fio, né, online,
pela FM, que chegava, né, lá nos estúdios da PRA7, na Barão do Amazonas, e colocava no ar. Era uma inovação muito grande, né? E depois esse transmissor ele foi ampliado, né? Ele foi dado um novo formato nele, de tecnologia, e ele passou a ser o primeiro transmissor da FM em 1976. E ele funcionou durante um bom tempo. Ele conseguiu transformar ele de 200 watts para 1 kW de potência. E foi colocado uma antena lá na Barão do Amazonas, da FM, e foi um dos pontos marcantes, né? Quando a gente ficava olhando para aqui, nós temos uma FM em Ribeirão Preto, uma coisa fantástica na época. Mas foi muito bacana isso daí. Em 76 já era na era Bueno, na era Mazeta. Esse ano ele conseguiu, porque o plano básico já permitia ter emissora. Em São Paulo já tinha, né? 2, 3 emissoras dele. Mas em Ribeirão é a primeira FM. A primeira FM de Ribeirão Preto. Depois veio a Rádio Alvorada, mas bem depois disso. Seu Demétrio, em 1962, a PRA7 foi vendida para o grupo americano World Gospel Cruzado. Certo. Por que teve essa venda e como que essa venda afetou a programação da rádio? Eu já disse isso na resposta anterior, mas é o seguinte, o seu Bueno, ele ficou muito doente, diabetes e outros problemas de saúde, teve assim, uma certa desavença com os filhos, que também eram diretores da rádio, e ele ficou desgostoso disso tudo, cansado também, doente também, e ele acabou vendendo a rádio. Achou uma condição financeira favorável e vendeu para a Cruzada Evangélica. Ela queria implantar no Brasil uma rede de emissoras. Era uma emissora protestante evangélica dos Estados Unidos, cujo diretor para a América Latina era o Mr. Benjamin Herb Pearson, e o Mr. William Hullett era o coordenador em São Paulo. O reverendo Adalto Araújo Dourado era o superintendente da rádio, e era a sequência, que eu estou dizendo assim, da hierarquia que existia. Em Ribeirão Preto tinha o reverendo Walter Caixa, da Igreja Presbiteriana, que também era ligado, e o nosso gerente era o Pedro Giacomini, na época da Cruzada Evangélica. E o que acontece, respondendo a sua pergunta agora, é que eles implantando um viés religioso dentro da programação, como eu disse antes, logicamente que o valor comercial da rádio começou a perder. E a 79, que era a grande concorrente e única concorrente até então, ela tinha uma programação totalmente aberta, totalmente popular, totalmente dirigida para o contexto de alegria, de entretenimento. Esse era o foco da 79. E a partir de 52 que existe a 79. E nisso, então, ela perdendo o valor comercial que ela tinha, perdendo audiência, logicamente, perdendo muita audiência ao longo do tempo, ela ficou inviável financeiramente. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei um ano e 4 meses para a Cruzada Evangélica. Eu fiquei, por exemplo, 3 ou 4 meses sem receber meu salário. E muita gente da rádio ficou sem receber. Eles faziam um suporte financeiro, às vezes, vinha de São Paulo, da própria congregação, que supria alguma coisa, mas sempre estava devendo. Então, isso acabou eles abandonando o projeto da implantação de uma rede no Brasil e venderam para o Luciano Mazeto e seus irmãos, o Júlio e o Virgílio. Seu Demétrio, então, e na década de 70, como que era o processo de censura e como que ele afetou a programação da rádio? Não afetou muito, não. Na época da Revolução, né, em 1964, o que aconteceu era o seguinte: o governo militar, ele não tinha preocupação em ficar vigiando todo mundo, não. Eles focavam mais assim, quando havia uma crítica muito forte, desabonadora com relação ao regime militar, ou ao ministro, ou ao presidente na época, eles ficavam realmente, eles iam ver quem é que estava fazendo aquilo, iam censurar aquela pessoa, como era o regime militar dessa forma, né? Eles tinham uma certa censura, mas não era tão grande, né, também não. Você não podia falar mal do governo militar. Você podia criticar, isso não haveria problema. Com relação à programação da rádio, eu acho que todos tomavam cuidado
para não ter, para não infringir determinadas normas. E as músicas que eram dos autores, compositores, que eram contra o regime, que criticavam o regime, vou citar só um exemplo, Geraldo André, por exemplo, outro exemplo, a música, para não dizer que não falei das flores. Era proibido tocar. E como é que eles censuravam isso? Da seguinte forma, você tinha que fazer uma relação de todas as músicas que você ia executar no mês seguinte. Aí eu levava essas músicas, eu e outras vezes outros funcionários, muitas vezes era eu que levava, e em São Paulo, no DOPS, que era o Departamento de Organização Política Social. O DOPS era um órgão de repressão, um órgão de repressão política. E você levava essa relação, deixava a relação lá, eles averiguavam se todas aquelas músicas podiam ser exibidas, carimbavam, e você pegava na outra semana e trazia de volta e entregava para o programador. Essas músicas podem rodar aí, que está tudo certo. Às vezes, como eu peguei uma certa amizade lá no DOPS, às vezes eu levava de manhã, quando ia para São Paulo, e pegava de tarde. Eles me quebravam o galho lá quando tem que voltar depois. Então eu estava sempre em São Paulo naquela época. E era assim, a censura era desse tipo. Era meio velada, mas não era nada assim, comprometedora, não. Mas se você falasse no ar, ao vivo, mal do governo, mal de alguém, aí você poderia ter problemas, você poderia ter problemas. Demétrio, me fala um pouquinho como foi a venda do World Gospel Cruzado para o Tiziano. Me fala um pouquinho como foi isso. Então, como eu disse um pouquinho antes, né, que a degradação financeira da PRA7, em função da mudança de programação ao longo do tempo, e alguns locutores famosos saíram da PRA7, foram para a Rádio Cultura. A Rádio Cultura já estava com uma audiência grande, já foram para a Rádio Cultura. O futebol foi reduzido a equipe, foi nessa época que eu trabalhei de repórter, foi reduzido a equipe. Então, tudo isso, tornando inviável, o Tiziano Mazzetto, que era presidente da Recreativa, naquela época estava construindo o Yacht Clube, ele era um empresário no ramo de joias, a loja Esmeralda, que ficava na rua General Osório, com Amador Bueno, se não me engano, ou Saldanha Marinho. E ele era empresário de divisão, e ele e os irmãos deles adquiriram a PRA7, adquiriram da Cruzada Evangélica, e foi realmente um período que ele reestrutura novamente a emissora. Ele tinha uma visão mercadológica muito grande, uma visão empresarial muito grande. Porque, na verdade, os pastores não tinham visão empresarial. Eles eram pastores, né? Então eles cuidavam da parte religiosa, mas da parte financeira, parte administrativa, parte comercial, eles não tinham nenhuma experiência, nenhum conhecimento, principalmente no Brasil. Eles vindo para cá no Brasil, não conheciam o Brasil. Então, talvez já achasse que fosse muito fácil fazer isso, mas não foi nada fácil. Daí a venda passou para as mãos do Tiziano Mazzetto e seus irmãos. O Demétrio, nós estamos falando de um período em que ainda o Rádio Clube funcionava no Palácio do Rádio, certo? Sim, eu conheci só o Palácio do Rádio, logicamente. Isso. Depois a 9 de julho. Né? E com o Tiziano, Demétrio, como que foi essa convivência com o Palácio do Rádio? Como que ele recebeu vamos chamar assim, esse monumento, né, que é o Palácio do Rádio? O que você pode dizer para a gente dessa convivência sua ali dentro? O Tiziano, ele comprou a rádio porteira fechada, como a gente diz na gíria, né? Equipamento, prédios, tudo aquilo, incluindo auditório, as casas que ficavam... O seu Bueno tinha construído, atrás do auditório, 2 casas para acolher aqueles funcionários que vinham de fora, tipo o Moacir Franco, por exemplo, você tem um caso, acolhia eles lá, e tudo isso fazia parte do patrimônio da PRA7, e mais o transmissor, lá na Via do Café, o prédio do transmissor e mais a área do transmissor, que é uma área grande que tinha lá. E ele comprou tudo isso, mas o Tiziano, ele não tinha muita preocupação na preservação daquilo lá. Né? Lógico, ele cuidou do prédio, pintava o prédio, quando precisava, reparava o prédio, fazia tudo aquilo, mas não era assim o grande foco da vida dele preservar aquilo como memória histórica. Tanto é que depois ele alugou, depois que saímos de lá em 80, aquilo foi alugado para o Touring Club, para outras empresas, e foi dilapidando o prédio ao longo do tempo, né? Até virar o que depois virou sorveteria, hoje é
salgadinho lá, fábrica de salgado. Então, tudo isso, porque ele não tinha essa preocupação, ele não tinha de manter aquilo para ser um monumento histórico do rádio em Ribeirão Preto, ele não tinha essa visão. A visão dele era comercial apenas, né? Era sobreviver daquilo, ganhar dinheiro e sobreviver e aumentar o patrimônio dele, era isso que ele queria. Por isso que o prédio, infelizmente, não foi preservado. Depois da compra do Tiziano, o que mudou na programação da rádio? A programação, na era Tiziano, já mudou um pouco. Ele contratou o Antônio de Barros, Jovino Campos, na área comercial e no futebol, os dois, né, eram comentaristas. Ele contratou o Coraúce, que veio da 79, contratou o Tiririca, o Luiz Mozart, que era também da 79, veio o César Bruno, veio o João Gilberto, diversos artistas, vamos dizer assim, do rádio, ele contratou, e aí ele começou a recuperar a emissora financeiramente. Quando ele compra um passivo muito grande. E eu sei que nessa época eu já era o contador, né, da empresa. Eu acompanhava isso para e passo, e isso foi aos poucos, ele foi recuperando a emissora e tornando ela viável financeiramente, e aí, inclusive, trocando transmissores, melhorando a estrutura técnica da emissora, que tinha sido dilapidada pela cruzada. Enfim, ele tornou novamente a PRS, aumentou a audiência novamente, logicamente aumentou a audiência. Então, tudo isso foi feito com muito trabalho. O Tiziano trabalhava muito. Ele era um militar da reserva, era capitão do exército militar, e ele era muito sério financeiramente, ele costumava ser. Ele me deu a chance de ser o contador da rádio, né? Quando o seu Pedro Nolasco pediu demissão para trabalhar em São Paulo, eu era recém-formado, ele falou, não, você vai ser o contador, mas o seu Tiziano, eu não tenho esse conhecimento do seu, vai ser o contador, você pode ter certeza. E falou para mim, sai da minha frente, não fica na frente, vai lá, assume a mesa lá e se vira, problema seu. É assim, era militar, né? O jeitão de militar. E me deu a grande chance de trabalhar, de desenvolver profissionalmente. Como que foi a Clube FM nessa época? Então, a Clube FM, ela começou em 76, como eu falei, em mono. Em 78, já foi adquirido um transmissor de FM novo, de 1 kW, já um transmissor já mais moderno da Collins Rockwell. E daí nós já mudamos a emissora, né, o Tiziano, né, já mudou a emissora lá para onde tem hoje a televisão, a Tenente Capitão Roxo 9002, que é o número lá. Foi feito lá um estúdio, com uma sala de produção, e uma sala e uma antessala, num prédio pequeno, e foi montada uma torre lá, e levou a FM já em 78, mas já uma emissora não mais mono, né, mas uma emissora já digital. E isso já foi, né, um grande salto na FM, né, da FM. E a programação da FM era voltada para o público jovem. O início não, de 76 a 78, que eu programava, eram músicas, vamos dizer assim, músicas de ambiente, né, que eram tocadas. Orquestradas, algumas músicas assim, popular brasileira, assim, mas sempre músicas calmas. Né? Já a partir de 78, o Luiz Alfredo Vilela, depois o Guto Rodrigues, filho do senhor Jacinto, que começaram a fazer a programação, já com mais samba, com mais música popular, um pouco de rock, então uma emissora mais eclética, né? E começou o sucesso dela aí até 80, quando aí realmente foi investido, aí já era pisante, aí já daí para frente já é outra história, né? Mas assim, a programação era dessa forma, e na época não havia muitos receptores de FM, eram poucos de FM. Apenas a partir de 78, 79 já começaram as lojas venderem equipamentos de recepção de FM, que é o famoso 3 em 1, né? Que era a AM, FM, toca-disco e fita. Tinha muito disso, né? E alguns veículos, alguns carros norte-americanos, que ainda tinha no Brasil, já traziam no dial o FM. Era assim que funcionava. E Demétrio, por que o Tiziano fez a transferência para os irmãos Pisani? Temos algumas
avaliações. Só um minutinho, vou tomar um pouquinho de água aqui. Só um minutinho, por favor. O Tiziano, na verdade, ele também adquiriu uma doença, um câncer, vinha tratando desse câncer, e ele tinha, assim, o filho dele, o Salvador Mazeto, grande homem, grande cara, grande empresário, ele jogava as suas fichas no Salvador, que desse continuidade ao trabalho na rádio. Acontece que o Salvador casou com uma filha de um fazendeiro, em Orlândia, e foi cuidar do patrimônio do Sul, que era muito grande na época. E, de certa forma, não vou dizer que ele abandonou, mas ele deixou de ser aquilo que o Tiziano queria, alguém que se empenhasse o tempo todo naquilo. Isso ele foi desanimando, e quando apareceram, foi colocado à venda assim, um corretor falou com o Tiziano, ó, se aparecer uma proposta assim, 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 você vende a rádio? Eu vendo. E assim começou a história, né? Esse assunto chegou em São Paulo, chegou no ouvido de algumas pessoas, né? E o Paulo Pisani, morador em Araraquara, era aficionado por rádio, inclusive era rádio amador. Ele ouviu essa conversa e chamou o José Inácio Pisani, irmão dele, mais velho, que trabalhava em São Paulo. O Pisani tinha sido gerente da Alpargatas do Brasil, em São Paulo, depois diretor comercial da Leves do Brasil, a nível Brasil, e chamou ele e disse, vamos comprar a rádio lá em Ribeirão Preto, sem saber o que era aquilo, né? sem ter noção do que aquilo era. Aí eles tinham um patrimônio, né? Eles tinham uma rede de lojas na região de Araraquara, venderam a rede de lojas, venderam um patrimônio que tinha em São Paulo, e assim compraram a rádio, ficaram devendo, foram pagando. E assim que os Pisanes entram na história da PRA7 a partir de 1980. E aí já a história, daí surge o embrião do sistema clube de comunicação que é até hoje. E você também entrou nessa história nesse período, né, Demétrio? Se você me permitir, eu posso contar isso. Eu te contei, você sabe da história. Mas, por favor. As meninas aí, eu era o contador da rádio, e gerente administrativo e financeiro que cuidava das finanças da rádio. Quando chegam os Pisanes, eu fiquei pensando, preocupado, falei, o primeiro cara que eles mandam embora é o financeiro. O cara de botar alguém da confiança deles. Eu não conhecia eles, nem eles me conheciam, né? Nem sabia quem eram, né? E até na época eu falei com a minha mulher, eu tinha 2 filhos pequenos, o Demétrio Júnior e a Patrícia, eram pequenininhos, né? E eu fiquei preocupado, se mandar embora, eu vou ter que arrumar outro emprego. Minha mulher falou, não, a gente vai enfrentar isso aí, seja o que for. Nós vamos trabalhar, vamos fazer qualquer outra coisa, mas nós vamos sobreviver. Isso que é parceiro, né, Gil? Então, o Pisani, na época, logicamente, que foi um momento também complicado, porque tinha que pagar a rádio, não tinha tanto dinheiro assim. Então, ele morava em Araraquara, vinha para Ribeirão Preto todos os dias, e começou, ele era amigo do Zé Pérez, dono da Multiplan. Estou inaugurando o Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. Você não quer ser o meu gerente comercial do shopping em Ribeirão Preto? Ele falou, eu quero. Aí o Pisani foi trabalhar no Ribeirão Shopping. Ao mesmo tempo, tomava conta da rádio, ele e o Paulo, e também ele tomava conta iniciando o Ribeirão Shopping. Nem tinha tantas lojas como tem hoje, que o primeiro Ribeirão Shopping era muito menor do que é hoje, logicamente. Né? E como é que eu entro nessa história? Eu uma vez por semana, pelo menos, eu ia lá na Recreativa, eu ia lá no Ribeirão Shopping levar os cheques para ele assinar, que era tudo cheque, né? Pagava tudo com cheque para assinar, algum documento importante para assinar, eu ia lá falar com ele. E uma dessas idas, ele falou assim para mim, ô Demétrio, você está fazendo um bom trabalho, eu tenho percebido aí na rádio, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, para pagar o que você merece. Eu tenho uma coisa muito pior para falar do que essa para você. Você quer ouvir? Não, pode ouvir. Você quer ser meu sócio? Sócio do quê, Pisani? Eu falei assim, sócio da rádio, da rádio, é isso que você quer? Mas o que você precisa? O que eu preciso para ser teu sócio, Pisani? Eu pensei, não,
Você tem alguma coisa na vida? Eu tenho uma bicicleta, tem uma casa financiada do BNH lá no Jardim Independência, e tem uma metade de uma chácara lá no Recreio Internacional, e tem a casa da minha mãe e do meu pai. Você penhoraria todo esse seu patrimônio em função de um projeto de construção de uma empresa de comunicação? Eu falei, sim, eu arriscaria. Eu vou ter uma notícia pior para te dar, então. A partir, então, se você topar, nós vamos tocar juntos, eu, você e meu irmão, porque o Vilela veio um pouco depois, né? Foi no mesmo formato que o Vilela se tornou sócio também. E aí, nós vamos trabalhar durante uns 10, 15 anos, só para sobreviver. Se der certo, então vamos ter algum no bolso daqui uns 10, 15 anos. Se não der certo, nós vamos perder o que nós investimos, perder o tempo, o trabalho e o patrimônio. Você topa? Topa. Dei a mão para ele, fechamos com um aperto de mão, e só em 83 que fizemos o primeiro contrato social do Sistema Clube. 13 de agosto de 1983, que é feito o primeiro contrato do nome Sistema Clube de Comunicação, já transferido da PRA7 Rádio Clube de Ribeirão Preto Limitada. Foi assim que eu entrei na história do Sistema Clube. E, seu Demétrio, já na era dos irmãos Pisani, né, após a venda, como que ficou a programação da rádio e os comunicadores, os locutores lá? Bom, aí uma história longa, logicamente. Eu vou tentar simplificar isso em poucas palavras, né? Na verdade, ele manteve a programação que o Tiziano tinha deixado, e ele, logicamente, o Pisani ele tinha, e tanto o Paulo, eles sempre focaram que a gente devia ter o melhor equipamento. Então eles começaram investindo, né, para aumentar a potência, aumentar a audiência, aumentar o alcance da emissora da onda média. Foi restaurado outro transmissor, né, de onda média. Ele já estava com mais potência, de 10 mil quilos, já passando para 20 mil quilos de potência. Isso já abria o nosso leque de transmissão na região de Ribeirão Preto, na micro-região de Ribeirão Preto. Mas o Pisani, ele e o Paulo, eles tinham um foco muito na FM, porque o Pisani tinha vivido a FM em São Paulo, sabia que era um produto que ia dar certo. E estava dando certo aos poucos, mas ele sabia que ia dar muito certo. Então se investiu muito em FM, na emissora de FM. Novos transmissores, novas mesas de som, novos equipamentos, novos links. E isso foi tornando ela viável comercialmente, abrindo, né, a FM já nesse momento, em 80, ela já tinha uma audiência muito grande, né? Lógico, muito menos que a onda média, mas tinha uma audiência muito grande. Então, comercialmente, foi possível, através da FM, manter todo esse avanço tecnológico que, inclusive, isso aí é um DNA que a empresa tem. Até hoje é exatamente assim. Se tem alguma coisa nova, moderna, no rádio e televisão, é lá que nós vamos buscar. Entendeu? E a programação continua sendo eclética também. Música, esporte, notícia, com novos locutores, aí tem Iris Ribeiro, tem Coral Lucineto nessa época aí, então o J. Pesquisa, que também fazia o 13 às 13, né, as 13 melhores músicas, às 13 horas, 13 às 13. E tinha também o Coral e o Tiririca, no Malanga Beijo, nessa época aí, desse ano. Nós tínhamos comentaristas de futebol, Jovino Campos, Otávio de Barros, João Gilberto, os narradores, Marco Antônio, famoso, Marco Antônio Matos, famoso, tinha o Oliveira Neto, João Oliveira Genares, nós tínhamos também de repórter o J. Palma, o Márcio Moraes, ainda nessa época aí, o Valdo Júnior, como eu já disse, que continuou também nessa época, e realmente eram esses grandes artistas do rádio que tinha programação diária. Na época o telefone era bem usado, né? Para você, o ouvinte participar. A interatividade do ouvinte era o telefone. Hoje é a internet, naquela época era o telefone. E essa programação perdurou durante muito tempo, desde a época do Tiziano e a época do AM e da FM, e focava muito em jornalismo, né? Jornalismo. Álvaro Neto, Raul Machado, Melo Zanzotti, Wilson Roveri e tantos outros nomes consagrados do rádio
que participaram desse período aí, já desde o Luciano, e alguns do Luciano, e depois, na época Pisani, época Sistema Clube, vamos chamar assim, já com essa programação, mantendo e melhorando cada dia, logicamente. E como foi a mudança do Palácio da Rádio para 9 de Julho? Foi meio doída, viu? A gente tinha né, na PRA7 ali, a gente estava pagando aluguel para o Luciano, porque quando os Pisanes compram a emissora, que eu passo a entrar de sócio, nós estávamos pagando aluguel para usar o prédio da rádio. Aí, na época, a grande avenida onde os acontecimentos ocorriam em Ribeirão Preto era 9 de Julho. Era a avenida, era o palco, né, dos grandes eventos de rua em Ribeirão Preto. E o Pisani e o Paulo disseram: a gente podia arrumar uma casa na 9 de Julho, transferir a rádio para lá. A gente pega toda essa estrutura enorme que temos hoje aqui no Palácio do Rádio, a gente leva para 9 de Julho, ele diminui tudo que sobrar leva lá para o transmissor, guarda lá, e o que der monta uma estrutura enxuta aqui com menos custo na 9 de Julho. Vamos fazer, ele já falava, a Casa da Clube, na 9 de Julho, que até hoje o nome é esse, Casa da Clube. E assim foi feito. Em 83, a gente muda para 9 de Julho, 9 de Julho número 600. Né? Depois vieram os outros prédios anexos que tem hoje, mas a 9 de Julho 600 foi o primeiro prédio que abrigou então o PRA7, né? Aí já clube, da Rádio Clube, era Clube AM e Clube FM. Né? E tem uma coisa, acho que eu mostrei para o Gil aquele dia, né, Gil? Começou a PRA7 FM em 76. Depois o Clube FM, né? Começou com o PRA7 FM. Interessante isso. Mas foi assim a mudança. Aí nós temos que nos adaptar a um prédio novo, uma situação nova, né? Prédio pequeno em relação às necessidades da rádio, mas nos ajustamos ali e depois, em 85, 86, fomos para 9 de julho 1188, mais um prédio. Não deixamos o prédio da 600, fomos para 1188, lá levamos a parte administrativa, a parte comercial, para poder ter um pouco mais de espaço para o rádio, propriamente dito, dentro do prédio da 9 de julho 600. Demétrio, e nesse período aí também começou a expansão do sistema, né? Porque vocês adquiriram a Rádio Cultura, né? FM. A Cultura FM, né? Que era Mogiana FM. Mogiana FM. Mogiana FM, que era chamado Garcia Neto, José Reinaldo Nascimento Falente, Garcia Neto. Nós adquirimos essa emissora. O Zé Reinaldo também, ele estava cansado também de rádio, foi morar em Franca, num sítio lá, se humilhou lá com aquelas bandas lá, e aí vendeu a rádio, a Mogiana FM, que depois transformamos em Cidade FM. E só como o nome da marca Cidade FM pertencia à Rádio Cidade do Rio de Janeiro, aí tivemos que mudar para Melody FM, que até hoje é o nome dela. Só com licença. E depois vieram as outras emissoras na sequência. Né? Veio a 106 FM, da qual nós somos sócios, do Zé Fabre, e a 106 também é uma outra. Depois veio a 96.7, foi adquirida da Rede Bandeirantes, que era a Rádio Jardinópolis, de comunicação limitada, transmissora até hoje em Jardinópolis, né? E mais tarde, aí, mais recentemente, na migração do AM para o FM, veio a 91.7, que é a Mix FM, que agora está no ar faz um ano e meio, e, quer dizer, faz um ano, como Mix com um ano, né? Como Mix um ano. E daí veio São Carlos, aí veio as emissoras de São Carlos, que hoje, as duas emissoras, a FM e a outra, a 91, que veio migração também do AM, e recentemente incorporamos no patrimônio das emissoras a 103.3, que também é Mix FM, que era a Rádio Interção da família do Juquito. Demétrio, e eu tive a satisfação de integrar, né, a família. Você fez parte do patrimônio, né? Em 82, né? Em 82, na Clube FM, ainda lá na Tenente Catão Roxo, né? Isso, exatamente. E tive também um apoio de vocês para cursar jornalismo aqui na UNAERP.
É verdade. Um cheque assinado por vocês aí, né? Para custear o curso aqui da UNAERP, inclusive. Nós apostamos em você, né, Gil? Não, e além, e vou além. Você lembra do Azulão e do Fiat Claro. Ia buscar a gente lá, trazia aqui na aula, não é? Com o Fiat. Então, ou seja, além de bancar o curso, ainda o transporte, não é? Então, não tinha linha de ônibus, não tinha linha de ônibus naquela época na Catão Roxo, né? Então, essa trajetória minha aqui tem muito a ver com a Clube. Eu sou muito grato a vocês, com toda certeza, né? Claro, o Gil ia apostando certo, né? Porque você virou um grande jornalista, né? Um grande radialista, um grande jornalista, um grande repórter, um grande poeta, né? Você lembra que você é um poeta, um grande escritor, tudo isso, né? Então, se a gente teve um pouquinho disso no teu DNA, a gente fica feliz, né? Eu toda vez eu pagava lá a fatura da UNAERP para você. Mas foi bacana isso, foi muito bacana isso e deu resultado, né? Sim. Deu resultado. Eternamente grato, com toda certeza, viu, Demétrio? E você fez parte, né, Gil? A gente sempre diz lá na empresa que aquilo foi construído por muita gente, né? Sim. Muita gente deixou um tijolinho na nossa parede lá. E você fez parte disso, faz parte disso, né? Não tem como não fazer parte disso. Você e tantos outros que lá estiveram, né, ao longo do tempo, que ajudaram a construir o Sistema Clube também, né? Sim. Não foi só nós que construímos, todos vocês que construíram o Sistema Clube. Né? Então, sempre a gente também tem a agradecer a você e a todos aqueles que participaram direto ou indiretamente da construção do edifício Sistema Clube de Comunicação. E para dizer, Gil, o pessoal que está aí, os alunos aí, os meninos aí, hoje o Sistema Clube ele está entre os 20 e 25 maiores empresas de comunicação do Brasil. Não tanto pelo tamanho, mas pela importância que ele tem dentro da Radiodifusão Nacional, da comunicação nacional. E muito trabalho, como você disse, Demétrio, investimentos, né? Eu me recordo aí da montagem do estúdio, da gravadora do Sistema Clube, né? A importação de equipamentos, o Henrique, né, Barço, o Grupo Nós, que teve um trabalho também bacana na montagem desse estúdio, um dos melhores estúdios na época do Brasil, né? Sim, aquilo foi um investimento feito, chamava SCC Áudio, era o nome do estúdio. Era o Adalto que pilotava isso, né? E realmente você lembrou do Henrique Barço, o Joãozinho do Grupo Nós, tiveram uma participação muito grande, né? Fazendo as vinhetas, né? Construindo materiais de divulgação, né, construindo spots, jingles maravilhosos, né, que eles tinham, e isso durante muito tempo foi feito assim, e realmente a gente comprava o equipamento mais moderno que existia na época. Sempre isso foi uma característica desde o tempo do seu Bueno, tudo que tinha de bom nessa área a gente ia lá buscava, né? Comprava, via, trazia, pagava e dava um jeito e colocava sempre o melhor à disposição do nosso cliente, do nosso investidor. Seu Demétrio, você sente que hoje em dia as rádios perderam relevância no dia a dia das pessoas? Eu te respondo o seguinte, absolutamente não. Vou te dizer por quê. Hoje nós temos no Brasil, eu estou dizendo uma estatística de 2023, 4.258 emissoras de FM, 1.030 e poucas emissoras de onda média, 4.600 e tantas emissoras comunitárias no Brasil. É uma quantidade muito grande de emissoras. Tem uma pesquisa que foi feita pela Inside Audio e pelo Cantar Ibope, isso foi 2022 para 2023, né? Nessa passagem de ano mais ou menos. Essa pesquisa revelou que 80% dos brasileiros ouvem rádio. 80%. Desses 80%, mais ou menos, 20% deles, 20% desses 80%, ouvem rádio pelo menos uma vez por dia. E os outros 60% ouvem pelo menos 3 horas de rádio por dia, seja AM, seja FM, seja o que for. Então, a relevância do rádio é tão grande que no primeiro semestre de 2024, o investimento de publicidade em rádio aumentou 16%. Os demais veículos mantiveram
o investimento. O rádio aumentou 16%. No segundo semestre, aumentou 12%, mesmo com uma economia com uma certa turbulência. Nós não temos ainda, em 2025, nenhuma estatística disso. Então, você vê que o rádio, e hoje, com o rádio indo para as mídias digitais, pelos smartphones, hoje ela ficou um novo formato de você ouvir rádio, né? Porque, na verdade, quando você compra um carro, o carro já vem com rádio. Quando você liga o carro, o rádio já está ligado. E é assim que você praticamente é obrigado a ouvir rádio. E a instantaneidade do rádio faz com que ele seja uma coisa morredora, né? Uma mídia morredora, porque quem não ouve rádio, me pergunta para alguém que não ouve rádio, é difícil achar alguém que não ouve rádio. Todo mundo gosta de rádio. Você está viajando, você liga o rádio. Você está em casa, muita gente liga o rádio. Liga a TV também, mas liga o rádio também, entendeu? E o rádio, com essas mudanças todas, né, que ao longo dos anos a tecnologia foi mudando o rádio, ele foi se aprimorando e foi sendo cada vez melhor, a sua propagação cada vez melhor, cada vez maior. Então, essas pesquisas são sérias, que eu estou falando agora. Se nós temos 211 milhões de pessoas no Brasil, você faz a conta aí, nós temos 168, 169 milhões que ouvem rádio no Brasil. Então, é um número muito expressivo. Então, eu vejo o rádio ainda com um futuro muito grande. É muito simples, você pega qualquer emissora que você quiser, você liga nela, ela vai ter 4 breaks por hora de propaganda. Ninguém investe propaganda para perder dinheiro, investe para vender produto. Então, o rádio continua sendo ainda tendo um valor comercial muito grande. Demétrio, e o importante nesse processo todo é que o rádio vem se reinventando, ele vem incorporando essas novas tecnologias, né? Sim. Ô Gil, não só incorporando as tecnologias, né, que isso são as coisas. Hoje, né, uma criança de 12, 13 anos pega o celular e vai ouvir rádio, se ele quiser ouvir rádio no celular. Né? É assim que funciona. Nós tínhamos o walkie-talkie antigamente, né? Usava o walkie-talkie. Mas o que tem acontecido com a rádio, Gil, é a diversificação de programação para atender nichos, né? Você pega, em São Paulo, por exemplo, tem emissora que toca ópera o dia inteiro, tem emissora que toca jazz o dia inteiro, ela atende aquele nicho específico, e isso transformou o rádio, ele praticamente está deixando o rádio para atender qualquer tipo de ouvinte, né? Porque tinha aquele ouvinte que só ouvia futebol, só ouvia isso, só ouvia aquilo. Hoje não, tem ouvinte para tudo. Né? Tem rádio só de rock, né? Tem rádio só de samba, tem rádio só de orquestra. Tem. Então, essa multiplicidade de programação faz com que o rádio vai sobrevivendo. A tecnologia e a programação que faz o rádio sobreviver. Quando você está ouvindo rádio, é muito comum você estar no carro. Se você não gostou daquela música, daquela programação, você muda na mesma hora, vai para outra, vai achar o que você está gostando. Você quer ver notícia? Vai na rádio de notícia. É assim que funciona o rádio. Por isso que ele não morre, ele vai ser sempre o rádio. E nos Estados Unidos, tem uma pesquisa de 2021, o rádio tinha aumentado a audiência nos Estados Unidos em 14%, se eu não me engano. E lá a pesquisa é séria, logicamente, né? Então, você vê que o rádio continua sendo o grande fator propulsor da comunicação, da diversão, do entretenimento. E, Demétrio, o que motivou a expansão para a TV e quais os maiores desafios enfrentados? Isso é uma história longa também, né? Tem conversa para muito tempo isso aí. Na verdade, eu vou te dizer, a TV era um sonho do seu Bueno. O Gil conhece bem essa história. O terceiro andar do prédio, lá do Palácio do Rádio, onde estava o estúdio Roquete Pinto, ele estava preparado, e a sala ao lado, que era do jornalismo, de rádio, estava preparado para a televisão. O Bueno já tinha na cabeça dele esse objetivo de conseguir uma televisão. A primeira TV de Ribeirão, acho que é de 52, 53, a TV Tupi, né, que ela tinha uma retransmissora em Ribeirão Preto. Né? Desculpa, não sei bem a data, mas é por aí, no início da década de 50. E é só a Tupi. E o Tiziano Mazeto também tentou
conseguir um canal para Ribeirão Preto. Mas era difícil um canal para Ribeirão, porque já tinha, né, o canal 4, o canal 7, que era, ia ter a Record também, né, na época, já os canais de Ribeirão Preto nessa época, né, já existiam, e não tinha um espaço para colocar mais uma emissora em VHF, que era a TV que você pegava pelo ar, né, automaticamente. Aí, já o Pisani também, o Paulo pensando na emissora de televisão, que seria o próximo passo. Mas o primeiro passo foi dado, construindo um núcleo de geração de áudio, de vídeo, áudio e vídeo, logicamente, fazendo publicidade de vídeo, construindo produções em vídeo, conteúdos de vídeo, que era a tal da SCC Vídeo, que funcionava lá na Catão Roxo, onde tem lá um núcleo de TV ainda lá. E foi aprendendo a fazer televisão dessa forma, começando pequenininho com a SCC Vídeo, fazendo produções de vídeo, né, pequenas, mas aprendendo a fazer. E aí começou o trabalho de tentar uma emissora de televisão. E foi um trabalho árduo do Pisani, do Paulo, que ele ficava à frente disso em Brasília, e nós, eu, o Vilela e o Paulo, segurando a onda aqui em Ribeirão Preto, o Pisani trabalhando nisso lá. Foi uma história longa, né? De pelo menos 3, 4 anos de trabalho muito grande, tentando convencer, através de projetos, o Andrade, que era o Eric Andrade, que era o nosso engenheiro, fazendo projetos para implantar, até que conseguimos, em 88, uma geradora de televisão do canal 17, mas aí já era UHF. O HF dependia daquela anteninha para você sintonizar. Tinha que adaptar a anteninha na TV, e aí você conseguia sintonizar a TV. E conseguimos em Bonfim Paulista esse canal 17, mas era uma geradora de televisão, em Bonfim Paulista. Foi assim que começou. Depois conseguimos o canal 9, em Ribeirão Preto, né? Inicialmente como repetidora do canal 17 e depois como canal independente, geradora também de TV, canal 9 em Ribeirão Preto. Agora, você quer saber da história? A história é longa, começando com a TV Manchete, em Bandeirantes tinha o canal 13 em Ribeirão Preto, mas ele vinha chamado SP2, que era o canal de Presidente Prudente, o sinal vinha de Prudente para Ribeirão Preto. E na época a Bandeirantes não se interessou em colocar o sinal com a gente, e o Pisani foi conversar com os irmãos Bloch, o Adolfo Bloch, o Oscar Bloch, no Rio de Janeiro, e eles toparam colocar a Manchete em Ribeirão Preto. E foi um período maravilhoso, nós pegamos em cheio as grandes novelas da Manchete, naquela época, o Jornal da Manchete, que era um produto muito bom, né? E pegamos o final da Dona Beija, depois veio Cananga do Japão, depois veio Pantanal, depois Ana Raia, Zé Trovão, grande sucesso, a gente conseguia ter uma audiência enorme em Ribeirão Preto, o patrocínio de valores absurdamente altos, a gente conseguia tudo isso, que a audiência era muito grande. E a TV, mas a gente não tinha jornalismo em Ribeirão Preto, não tinha nada disso, a gente fazia, era repetidora, simplesmente, e o primeiro programa, não sei se o Gil concorda comigo, acho que foi o Donati Júnior fazia o Visita na Clube, que era um programa de entrevista, tipo talk show, programa de entrevista, que já era uma produção local, isso antes do Jornal da Clube, o Donati Júnior, de saudosa memória, que fazia isso daí. E hoje, como é que... A partir daí, né, hoje é a mesma coisa. A pessoa está me desesperando. Desculpa, e hoje é a Bandeirantes, não é? Hoje, aí tem a história da Manchete, o Adolfo Bloch ficou muito doente, o Oscar Bloch não gostava muito de trabalhar, eu não gravo isso não, tô brincando. Era um grande cara, mas ele não era assim adepto, ele não era um empresário de comunicação que gostava. Ele trabalhava, ele tomava conta da TV, mas ele não tinha dimensão daquilo, como funcionava aquilo. Né? Mas viajava do que ficava na TV. A TV ela foi degradando. Foi degradando financeiramente, aí começaram a ter as greves, mudaram para São Paulo, era do Rio, mudaram para São Paulo, não teve o efeito desejado, e para a gente começou a ficar difícil, porque você vendia uma novela, não sabia se ia para o ar. Você vendia o jornal
da Manchete, que era o Carlos Bianchini, que apresentava, era um produto muito bom, mas você vendia, vendia para o cliente pagava, na hora que ia para o ar, não ia para o ar, porque estava em greve naquele momento. Então, a gente começou a ficar desguarnecido de rede, né? E aí, então, o Pisani conversou com o senhor João Saad, pai do Johnny Saad, que é o atual presidente do Bandeirantes, e ele falou assim, então tudo bem, vou tirar de Prudente e passo para ter o canal em Ribeirão Preto. E ele autorizou a gente utilizar, expandir o nosso sinal na micro-região de Ribeirão Preto para algumas cidades próximas da região. E depois foi um processo longo, investindo na região, e hoje nós atingimos 85 cidades da região de Ribeirão Preto, da macro-região de Ribeirão Preto, vou dizer assim, um raio de 100 e poucos quilômetros de Ribeirão Preto. Essas cidades todas estão conectadas na TV Clube, né? Transmitem a TV Clube. E um universo de aproximadamente 3.200.000 pessoas nesse universo todo da macro-região. E nós temos a programação da Bandeirantes e a programação local, né? Especialmente o Jornal da Clube, primeira e segunda edição, o programa do Léo, o programa a mais, os programas independentes, de sábado, domingo e de manhã. Então, esse é o nosso formato de programação da TV. Demetrio, quais foram os momentos mais importantes na história do Sistema Clube que ajudaram a solidificar sua posição como uma das principais emissoras da região? Eu acho que tudo isso que aconteceu, essa evolução, né? De primeiro a FM, depois o aumento de potência, depois veio a televisão, depois as novas emissoras incorporadas ao grupo. Então, tudo isso foi solidificando o Sistema Clube. Tudo isso foi sendo incorporado, né? E depois, nos últimos 10 anos, o investimento na área imobiliária do Sistema Clube, a construção de uma usina de energia de 1 megawatt em São Carlos, aí veio as emissoras de São Carlos, né? O grande prédio da construção, um prédio de 4.000 metros quadrados em São Carlos, onde abriga as 3 emissoras, e tudo isso foram grandes momentos da vida do Sistema Clube, né? Estou dizendo Sistema Clube, né? Tudo isso foram grandes momentos, né, de crescimento, de atualização mercadológica, de atualização de programação. Tudo isso gerou o que é o Sistema Clube hoje, uma grande empresa de comunicação. E tem também, se me permite completar, o Gil conhece também muito bem essa história da SCC Geração. E, a partir da televisão, tivemos a ideia de colocar um novo núcleo dentro do Sistema Clube, uma equipe de TV para gerar, ou uma emissora de TV, vamos dizer assim, né, para gerar eventos esportivos. Isso começando com uma veraneio, 4 câmeras, fazendo os jogos aqui do comercial na série A3, lá em 85, 86, por aí. Começamos assim. Mas isso evoluiu, aí veio, né, o HD, mais tarde, nós crescemos em SD, depois o HD, e aí começamos a prestar serviço para as grandes redes de TV do Brasil. Por isso que eu falo da importância do Sistema Clube. Trabalhando para a Sport TV, para a Rede Globo, para a Rede Bandeirantes, para a SBT, esses eventos esportivos, a gente sempre, quando você vê um jogo, por exemplo, da Libertadores de América, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná ou Minas, certamente é a Clube que está gerando. Os uplinks que jogam sinal no satélite. Então, tudo isso nós estamos também investindo nessa área. E hoje, o nosso grande cliente, temos alguns que a Sport TV ainda é nosso cliente, que é do Grupo Globo de Comunicação, e o nosso grande cliente hoje é a Conmebol, que é dona dos direitos de transmissão da Libertadores de América e da Sul-Americana. Então, esses jogos nesses 3 estados que eu falei, geralmente nós que fazemos, nós somos contratados para gerar esses jogos são jogados depois para o mundo inteiro. A gente gera o sinal aqui que vai para a Colômbia, e da Colômbia ele espalha o sinal da Conmebol, espalha esse sinal para o mundo inteiro, vende esse sinal para o mundo inteiro, e a gente que gera esse. Por exemplo, o último jogo do Corinthians e o Barcelona de Guayaquil, da Libertadores, da pré-Libertadores, nós que geramos aquele jogo, por exemplo, só para citar um exemplo muito recente, né? A Clube que gerou e joga o sinal no satélite, e do satélite vai para a matriz lá, para os estúdios na Colômbia, da Conmebol. Demetrio, a gente está
caminhando já para o finalzinho, né, meninas? Sim. Mas é preciso ressaltar que boa parte dessa história que você nos contou aqui, nos presenteou, né, com essa história, está preservada, não é? Vocês têm um espaço imenso aí que está guardado, discos, equipamentos, né, da época da PRS7, do rádio, da TV, não é? Então é uma história também que está sendo preservada, né, Demetrio? Que é um outro lado de vocês do Sistema Clube de Comunicação. Hoje você teve recentemente lá na Clube e nós estamos resgatando aos poucos muitos equipamentos que foram utilizados. Então, por hoje nós temos umas 10 câmeras de TV, e SD, logicamente, com seus respectivos tripés, espalhados nos corredores da rádio ou nas salas dos diretores do Sistema Clube. Preservamos o primeiro transmissor de FM, ele está lá, ali no 9 de julho 600, ali do lado. Quem vê aquilo fica espantado. Muito bem preservado aquele transmissor. Temos equipamento de TV, né, as BVU, as UVW, tudo aquilo que nós preservamos, alguns funcionando estão lá também na Clube. Não sei se você viu todos, se você voltar lá, tem mais coisas lá que nós estamos preservando e vamos ampliar isso, né? Além disso, nós temos aquele acervo de 25 mil discos, né? 20 mil LPs, né? E mais 5 mil e poucos CDs estão lá guardados lá no prédio no prédio ao lado, lá onde era o palacete lá da família Consone, né? Que é também de propriedade da Clube. Estava preservado isso lá também. E o pessoal do cinema lá ficou espantado com isso, né? Ter 25 mil LPs não é pouca coisa, não, certo? E isso está sendo preservado aos poucos. Preservamos muita coisa, né? Dos livros contábeis, dos livros de departamento pessoal, você viu alguns deles lá, né? E isso tudo está sendo preservado, restaurado, alguns restaurados que estavam, né, em estado já bastante de decomposição ou estragados, né? Estamos recuperando tudo isso e vamos aos poucos resgatando essa história, né? Essa história importante dos 100 anos, caminhando para os 101 anos de vida, né? E estou muito feliz por isso, viu, Gil? De estar aqui com vocês, batendo esse papo aqui, trocando essas ideias aqui, contando um pouco daquilo que eu lembro, né? Muita coisa eu já esqueci, logicamente, mas algumas coisas a gente lembra, né? Hoje a entrevista lá foi 2 horas e 15 minutos, né, com o pessoal do cinema lá. Que maravilha. E foi bacana, mais ou menos muita coisa que eu estou falando hoje aqui foi falada lá também, né? Lá foi um pouco mais da história, realmente, né? E hoje estou falando um pouco mais da atualidade, né, do Sistema Clube. E o Sistema Clube hoje, ele tem tudo isso que eu estou falando, né? De Belo Horizonte, São Carlos, é um grupo de empresas muito, muito sólidos, né? Eu disse hoje lá também que nós somos uma empresa independente em todos os sentidos, nós não temos vínculo religioso, sectário, político com ninguém, uma empresa genuinamente ribeirão-pretana, nascida aqui em Ribeirão Preto. Todo mundo sabe quem são os diretores, os proprietários, tem SIC, RG, endereço, todo mundo sabe quem são. Eles são daqui. Quer falar com o Demetrio, você fala, quer falar com o Paulo, você fala, nós estamos aqui, entendeu? Nós temos esse formato, né, de vida, esse formato de empresa, né? Então nós estamos aqui, estamos em Ribeirão Preto, temos um vínculo com nada, estamos com o Sistema Clube, com a comunicação e com o desejo e o interesse de levar ao ouvinte até o espectador o melhor possível. Nem sempre conseguimos, mas tenta ser o melhor possível, com honestidade, com sinceridade, com transparência. Essa que é o formato da Clube, dentro daquele slogan lá de trás, de 1980, chamado liderar e evoluir. É isso que a gente pratica, eu tento praticar todos os dias na vida do Sistema Clube. E nós só temos a agradecer, viu, Demetrio, por essa história, por essa postura, né, por essa ética, esse trabalho que o Sistema Clube e pela importância que tem na nossa sociedade, né, do Sistema Clube. Muito obrigado por tudo isso e pelo seu tempo também de ter disponibilizado para nós aqui. Claro, Gil, lógico, sempre eu estou à sua disposição, sabe, Gil? Quando você, há 15 anos atrás, começou com o projeto do livro dos 80 anos, né? Eu fiquei um pouco assustado com aquilo, porque eu falei, como é que vai fazer esse negócio, né? Então vai ser história, é bem complicado. Né? E você e o André conseguiram, né?
levar isso, né? Então, se não fosse vocês, eu não teria o livro de 80 nem o de 90 anos. Certamente eu não teria isso. Né? E vocês têm isso aí é uma dívida eterna que a Clube tem com vocês. Você pode ter certeza disso, porque essa história toda está narrada nesses livros, né? Quem tem esse livro é um privilegiado, porque conta uma história espetacular, né? De uma vida de 100 anos, né? E lembrando, né? Hoje me perguntaram se a emissora ficou fora do ar há algum tempo. Eu disse o seguinte, todos os grandes acontecimentos de Ribeirão Preto foram transmitidos pela Clube, políticos, religiosos, educacionais, filantrópicos, tudo foi transmitido pela Clube, tudo isso ao longo de 100 anos. Só ficamos no ar fora, segundo consta, diz a lenda, ficamos fora do ar uma semana na época da Revolução de 32, por ordem do governador do estado de São Paulo, para não passar informações para o inimigo, que é o estado de Minas Gerais. Então, isso, eu tive essa informação, mas isso não está registrado, pelo menos até onde eu conheço, registrado em lugar nenhum. Mas tem informação que ela ficou fora do ar uma semana por causa desse problema da Revolução de 32. E agradeço também, mais uma vez, a oportunidade de estar falando isso aqui, certo? E eu sei que isso está gravado, é legal, vai servir de informação para muita gente que gosta de rádio, que gosta eu sei que aquela outra entrevista que você me concedeu, aí que eu tive pessoalmente aí na Rádio UNAERP aí, foi bem legal com os alunos aí, foi bem legal, teve muita audiência, muita gente viu, gostou, assistiu também. Eu fiz uma live também com o Beto Espiga, contando mais ou menos essa história aqui, né? E também teve, se eu não me engano, 7, 8 mil visualizações dessa live com o Beto Espiga. E isso eu fico feliz por isso, sabe? De passar todo esse conhecimento, passar toda essa história aí, que logicamente vai se perder, né? Se não gravar hoje, se não ficar gravada hoje, isso vai sumir. Então, eu fico muito feliz, eu sou muito grato a Deus, a minha família, aos irmãos Pisani, ao Luciano Mazeto, ao seu Bueno, todos aqueles, o Pedro Jacomino, todos aqueles que me incentivaram na vida, que me deram chance de poder trabalhar, de poder desenvolver, de mostrar aquilo que eu quis fazer, que eu gostei de fazer, que eu faço até hoje. É assim que a gente vive. Sou muito grato a tudo isso e grato a você também por dar essa oportunidade de fazer tudo isso que você fez também pela Clube. Tá bom? Demetrio, nós que agradecemos. É um registro, né, para a história, para os futuros, os próximos comunicadores que vêm aí, pesquisadores. Esse é o nosso objetivo, é ter esse registro, não é? Então só temos a agradecer a você. Agradecemos. Bom, muito obrigado. Eu desejo aos alunos aí boa sorte aí nessa atividade que vocês vão encarar, estão encarando pela frente aí. Não é fácil você ser jornalista, ser publicitário, é uma área difícil de você conseguir espaço, conseguir abertura, não é tão simples assim, é uma área complicada. Eu militei pouco tempo como radialista, né? E o Gil conhece a minha vida também, muitos anos na televisão. Eu capitaneei o projeto Voto Secreto no rádio e na TV durante muito tempo, que foi um trabalho que eu fiz de radialista, de jornalista dentro do rádio, dentro da televisão. Eu sei quanto é difícil isso, quanto é difícil. Quando até você falar para uma câmera, como é difícil isso. Você formatar uma notícia, como é difícil isso. Como você buscar uma notícia, como você tirar do entrevistado o melhor dele, como você tirar do assunto o melhor dele, ou passar o assunto com transparência. Isso não é fácil, não é nada fácil, nada fácil. Por isso que desejo a vocês boa sorte nessa caminhada de vocês aí. O episódio de hoje do Projeto Memória da Comunicação fica por aqui. O projeto é ministrado e coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago, na parte técnica, Andrei Violante. Agradecemos a presença de Demetrio Luiz Pedro Bom, que contribuiu ativamente para esse projeto lindo que visa contar, reviver e eternizar as histórias das rádios de Ribeirão Preto. Muito obrigada por vir, Demetrio. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisa e produção dos alunos do curso de jornalismo. Obrigada a você que nos acompanhou. O projeto Memória da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio UNAERP. Continue agora com a programação. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago.